que acontece com você diante da glória de Deus? Hein? Vamos ler o texto. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Bom, esse texto ele mostra o chamado do profeta Isaías. A palavra do Senhor diz que ele teve uma visão com a glória de Deus. Você consegue ver, consegue visualizar através do que ele escreveu, a visão que ele teve? Ele estava no templo, a visão ele parte de que ele estava no templo, e ele viu o trono de Deus, um sublime trono. As abas das vestes enchiam o templo. Ele via os serafins voando. Eles tinham 6 asas. Com 2 eles voavam, com outras 2 eles cobriam os pés, com outras o rosto. E os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os serafins eles não cantavam para o Senhor, mas o texto diz que uns para os outros. Imagino que eles olhavam e falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. De repente ele encontrava outro e ele falava assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sabe quando você fica impactado com alguma coisa? Quando ele viu aquela cena maravilhosa do trono de Deus, Isaías, ele disse: ai de mim, Senhor, ai de mim, estou perdido. Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor dos exércitos, eu vi o Rei. Nesse momento, um dos serafins, ele foi no altar, e ele pegou uma brasa que estava ali. Chegou, tocou a boca do profeta. Ele disse assim: os teus pecados foram perdoados. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, o profeta ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A partir desse momento, o Senhor fala: então você vai dizer dessa forma para o povo. E ele continua falando a mensagem que ele deveria dizer. Meu irmão, esse texto ele é maravilhoso porque ele mostra a glória de Deus em visão para o profeta Isaías. Mas eu creio que nós temos acesso hoje à glória de Deus também. Eu creio que o acesso que Isaías ele teve através da visão, ele é um pouco diferente do nosso. Mas nós temos acesso à glória de Deus. Você tem acesso à glória de Deus. Amém?
Você crê nisso? Vamos ler um texto que está em João, capítulo 1, no versículo 14. Vamos ler esse texto. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? É Jesus. Jesus, ele é a palavra. A palavra, ela se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como Filho único de Deus. João, ele está dizendo que Jesus, ele manifestou a glória de Deus para ele. Jesus, ele é aquele que, ele era o possuidor da glória, e ele manifestou a glória dele para a humanidade. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Todos que olhavam para Jesus viam a glória de Deus? Aquele fariseu que ficou com raiva dele, viu a glória de Deus? O que ele viu? Ele viu um homem normal. Aquele cara que estava crucificando ele, aquele que estava chicoteando ele, aquele que abandonou ele, eles viram a glória de Deus em Jesus? Não, eles não viram. Eles viram um homem, como qualquer outro. Talvez eles olhassem, não, aquele ali é um homem normal. Mas por que João viu a glória? Por que João e os discípulos viram a glória de Deus em Jesus? Por que eles viram em Jesus a glória, o poder? Por que eles viram em Jesus o Filho de Deus? Olha o que o texto diz: o Verbo se fez carne. Porque eles aprenderam a ter contato não só com a carne, mas com o Verbo. Eles aprenderam a receber a palavra de Jesus. Jesus, ele é a palavra. E quando Jesus, ele transmitia a palavra, ele transmitia quem? Ele mesmo. Quando Jesus, ele falava da palavra, ele estava compartilhando dele mesmo com as pessoas. Quando Jesus, ele estava na casa de Marta e Maria, e Marta, ela estava ocupada com os afazeres, mas Maria estava, a palavra do Senhor usa quedada, ela estava assentada aos seus pés, ouvindo a palavra. O que ela estava recebendo ali? Ela estava recebendo Jesus, a essência da glória de Deus, do Verbo. João, ele falou assim: o Verbo, ele se fez carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Sabe por quê? Porque nós conseguimos ver o Verbo, conseguimos ver a glória de Deus na palavra dele. Sabe como que nós vemos a glória de Deus? Quando o Verbo chega até nós. Quando a palavra chega até nós. Olha o que está escrito em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Como que Deus, ele fala agora? Ele fala através do Filho. Como que o Filho se manifesta? Através da palavra. Como que eu posso ser impactado pela glória de Deus? Eu sou impactado pela glória de Deus quando eu sou impactado pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus causa em mim um impacto. Quando a palavra de Deus causa em mim algo, um assombro, um susto. Quando ela mexe comigo, quando ela trabalha em mim. Seja bem-vindo. Você está sendo tocado pela glória de Deus. Amém? Olha Colossenses no capítulo 1, no versículo 13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Quem é Jesus? A imagem do Deus invisível. Quem é Jesus? A imagem do Deus invisível. Então, quando João, ele olhava Jesus, e ele não olhava o físico de Jesus, ele não olhava só a pessoa de Jesus, mas o verbo, o que saía, o que ele transmitia, as suas palavras, quando chegavam a ele encontrava quem? A imagem do Deus invisível. Quando a palavra de Deus, ela é ministrada em um lugar, e essa palavra, ela começa a chegar em você, ela transmite a glória de Deus. Você passa a ver o quê? A imagem do Deus invisível. Tenho para dizer para você
Mas foi pela palavra que você foi criado. Foi pela palavra que nós, o mundo, tudo foi criado. Foi pela palavra que a igreja, ela existiu, venceu todos esses séculos. É pela palavra que nós somos salvos. Ela reflete a glória de Deus. Quando Isaías, ele viu a glória de Deus, ele viu numa visão. Mas nós experimentamos isso pela palavra. Ele diz assim, Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Que tremendo esse texto, né? Está dizendo que Jesus, o Deus que nós servimos, ele tem a imagem do Pai. Ele é Deus. Irmão, quando você se aproxima da palavra, quando você medita na palavra, quando você deixa que a palavra ela mexa com você, que ela toque você, quando você deixa que a palavra mexa com você, mexa na tua vida, quando você deixa isso acontecer, você está sofrendo o impacto da glória de Deus. Muitos, assim como antigamente eles olhavam para Jesus e eles viam um homem normal, muitos olham para essa palavra, veem o quê? Uma palavra normal. Muitos olham para um sermão como esse e veem o quê? Um sermão normal. Mas nós, que conhecemos a Deus, nós olhamos para essa palavra e vemos a glória de Deus aqui. Nós ouvimos a palavra e somos impactados pela glória de Deus. É a palavra que transforma, que liberta, que nos capacita. Amém? Se você ama a palavra de Deus, diga assim, aleluia. Deus, vamos honrar o que Deus nos deixou. Esse texto de Isaías mostra algumas coisas para nós. Diante da glória de Deus, primeira coisa que Isaías ele pôde notar, ou uma das primeiras coisas que ele notou, que existiam ali serafins, anjos, com o rosto coberto. Ele não deixou passar esse detalhe. Sabe por quê? Porque quando nós somos impactados pela glória, quando nós estamos diante da glória de Deus, que se reflete através, que se revela através da palavra dele, que é Cristo, nós também passamos a viver nesse temor. A postura, a posição dos serafins era daqueles que temiam a Deus. Talvez você já leu muitas vezes isso na Bíblia, não é verdade? Se você costuma ler a Bíblia, você já leu várias vezes a questão do temor. O que é temor, Giovanni? Como que a gente pode entender temor? Vamos imaginar o seguinte, o teu chefe chega para você e fala assim, olha, quero conversar com você amanhã. Como que você vai conversar com ele? Você não fica o dia inteiro pensando que será que vai ser. Quando você chega, esse sentimento de chegar diante do teu chefe, você conhece esse sentimento? Tá, agora multiplique isso por 1000. Isso é ter temor de Deus. Quando o teu filho, ele fez alguma coisa errada, pequenininho, ele foi conversar com você, e ele fez alguma coisa errada. A hora que ele está chorando e falando, qual que é a expressão que ele utiliza? Ele não procura esconder. Às vezes antes dele falar. Agora, se é alguma coisa boa também. Se você, o filho, ele vai bem na escola, ele sabe que ele vai ganhar um grande elogio, um presente do pai. E o pai fala assim, depois quero conversar. Aquela expectativa. Multiplique isso por 1000. Isso nós devemos ter diante da glória de Deus. Isso é o que a glória de Deus causa em nós. A nossa adoração deve ter esse temor aqui. Deve ter esse temor. Então, quando nós estamos diante de algo muito grande, quando nós estamos diante de algo assim, extremamente grande, quando nós nos sentimos pequenos diante de algo, a nossa tendência é esconder o nosso rosto. Aqueles querubins, aqueles serafins, eles eram santos, eles tinham uma glória maravilhosa, eles tinham asas. Só que eles estavam diante de algo tão maravilhoso, de algo tão grande, que eles escondiam as suas faces, eles escondiam os seus pés.
Quando nós estamos diante da glória de Deus, meu irmão, quando nós somos impactados pela glória, pela palavra dele, nós passamos a ter temor. Nós passamos a ter esse sentimento. Quando nós chegamos no culto e vamos adorar o Senhor, a nossa adoração, ela tem esse temor, não é de qualquer jeito. Você não chega daquele jeitão, né? Vamos adorar o Senhor. É quando, depois de 20 minutos adorando, que você lembra que você está aqui. Até então você estava lá no jogo, né? Então tua cabeça estava lá. Não. Quando a glória de Cristo, através da palavra, ela vem impactar a nossa vida, a nossa adoração, o nosso relacionamento é com temor a Deus. A tua oração, ela passa a ser uma oração com temor, uma oração com respeito. Não ore de qualquer jeito. Vamos orar, vamos orar. Você nem sabe com quem você está falando. Esqueceu que está falando com Deus. Não, você ora com respeito, com temor. Estou falando com Deus, com o Rei da Glória. Então eu vou me concentrar na minha oração. Se eu estou falando com o Rei da Glória, então eu vou reconhecer Ele na minha oração. Não é tremendo isso? Isaías, ele olhou diante, ao redor do trono de Deus, e a expressão que existia de adoração era uma expressão conduzida de respeito. Respeito à presença de Deus. Amém? Você deseja estar diante da glória de Deus? Amém? Você deseja isso? Então, diga assim: Espírito Santo, cria respeito, cria temor no meu coração. Cria isso em mim. Aumenta isso em mim. O segundo impacto da glória, e hoje para nós da palavra de Deus, do verbo da vida, é o reconhecimento. Então, diante da glória, primeiro, há temor. Segundo, há reconhecimento. O que o profeta disse? Ai de mim. Ai de mim. Não, quando você chega diante da palavra de Deus e você é confrontado pela glória de Deus, é impossível você não reconhecer-se como ser humano, como alguém que falha e pode falhar a qualquer momento. Ai de mim. Se você está com a tua Bíblia, se você voltar no capítulo 5, Isaías 5:8, ele diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa. Olha o versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite. Versículo 18. Ai dos que puxam para si iniquidade. O versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal. O versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. O versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. No capítulo anterior, Isaías ele está num monte de ais ali. Ai daquele que fizer isso. Ai daquele que faz aquilo. Ai daquele que mexe com isso. Quando ele vê a glória de Deus, quando ele é impactado pela glória de Deus, o que ele diz? Ai de mim. Irmão, é muito simples você conhecer uma pessoa que conhece a glória de Deus e uma pessoa que não conhece. Uma pessoa que não conhece a glória de Deus, ela vê defeito em todo mundo. Uma pessoa que conhece a glória de Deus, ela se reconhece como alguém que tem defeito, antes de ver defeito em todo mundo. Amém? Ai de mim. Ai de mim. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos. Quando nós somos impactados pela glória de Deus, nós sabemos que por nós mesmos nós somos falhos. Nós, como seres humanos, nós somos muito aquém, nós somos muito pequenos perto do que Deus é. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós falamos assim: Deus, ai de mim, ai de mim. Ela nos confronta, ela mostra quem nós somos de verdade. Diante da glória, diante da santidade de Deus, o profeta ele viu o quê? O quanto ele era pequeno, o quanto ele estava impuro, o quanto ele precisava de Deus para fazer qualquer coisa na vida dele. Mas olha o que aconteceu em seguida. Olha o versículo 6. Diz assim:
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Oh, aleluia. Irmão, essas duas compreensões são muito fortes quando nós estamos diante da glória de Deus. A primeira delas é que eu sou pequeno e merecedor, que não é por mim mesmo que eu consigo. A segunda é que o meu pecado foi perdoado, ele foi tirado, a minha iniquidade foi tirada, que eu diante de Deus eu sou limpo, que se tudo que eu tenho porque Ele fez e não pelo meu esforço, não pela minha força, não porque eu sou alguma coisa. Que consciência maravilhosa. É quando nós chegamos para a palavra de Deus, e eu posso dizer isso na minha vida, eu vejo essas duas coisas acontecendo. Eu vejo o quanto eu sou incapaz. Pouco depois, eu vejo o quanto eu sou capaz em Deus. Eu vejo o quanto eu sou pequeno em mim mesmo. Mas eu dou mais um passo, eu vejo o quanto eu sou grande por Deus. Eu vejo o quanto, com pouco eu posso conquistar por minhas forças. Mas daí eu dou mais um passo, eu vejo quantas coisas eu posso conquistar pelo Deus que eu sirvo. Não é tremendo? Isaías, ele viu isso. Isaías, ele viu a sua pequenez, mas ele viu a grandiosidade do Deus que purifica o pecado. Irmão, você pode fazer muitas coisas, além do que você imagina, não por você mesmo, mas pelo Deus maravilhoso que você serve. Amém? Você pode sonhar alto, você pode pensar coisas grandes, não que você seja capaz, mas você serve um Deus maravilhoso, tremendo e poderoso. Maravilhoso. Ele tirava do altar. Esse texto também, ele projeta o altar de sacrifícios. O profeta, ele estava no templo, e no templo existia ali, no átrio, talvez seja uma linguagem meio complicada para você, mas na parte externa do templo existia um altar de sacrifício. Esse altar de sacrifício era o altar do animal que era degolado em favor das pessoas, para que elas fossem limpas dos seus pecados. Ali estava o sacrifício. Meu irmão, essa brasa, ela foi pego do altar onde o sacrifício estava sendo queimado. Esse texto, ele remete ao nosso sacrifício eterno, a Jesus Cristo. No altar, ele pereceu para que nós fôssemos limpos. Assim como Isaías, ele recebeu a purificação nos lábios ali, irmão, você recebe a purificação de Deus na tua vida também. Qual que é o teu problema? Qual que é o teu erro? Aonde que estão as tuas impurezas? Sabe de uma coisa? Deus transforma, Deus toca você nisso daí. Amém? Isaías, ele falou assim: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Essa era uma identidade que ele tinha. Fazia parte da identidade dele, dizer: eu sou assim, eu sou um homem de lábios impuros. Mas quando ele recebeu a purificação, quantas vezes mais ele disse isso? Porque ele deixou de ser. Porque ele deixou de ser. Ele foi transformado. A presença do Senhor, o sacrifício de Cristo, ele nos transforma. Irmão, ele não só perdoa, ele transforma. Olha o que está escrito na tua palavra lá. No versículo 7, diz assim: a tua iniquidade foi o quê? Tirada. Não só perdoada, ela foi o quê? Tirada. Você não precisa mais dizer que você tem ela. Foi tirada. Não existe nada, acho que tão maravilhoso, que você ser confrontado pela glória da palavra de Deus, de Cristo. E você descobrir que a tua dívida foi paga. Que o teu pecado foi perdoado. E que você dia após dia está se tornando mais parecido com Cristo. Oh, aleluia. Irmão, isso é algo assim sensacional. Isso é algo assim sensacional. Isso transforma, isso modifica uma vida. E por último, diante da glória, há também uma comissão. O que é uma comissão? Ela é uma incumbência,
um chamado, a entrega de uma missão. Se você tem sido tocado pela glória da palavra de Deus, provavelmente você já consegue entender que você tem uma missão como cristão. A missão de Isaías não era fácil, porque a palavra dada a Isaías era uma palavra de juízo, era uma palavra difícil, era uma palavra complicada. Isaías tinha que chegar para o povo e falar assim: olha, você vai ouvir e não vai entender, você vai ver e não vai perceber. Mesmo assim ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Diante da glória de Deus, nós conhecemos temor, reconhecemos quem nós somos, recebemos a purificação, conhecemos a purificação, mas nós também conhecemos o nosso chamado. Nós sabemos que Deus ele tem um propósito para nós, e nós caminhamos nesse propósito. Nós caminhamos no propósito que Ele tem desde o princípio para a humanidade. Nós nos inserimos nesse propósito. Dizemos: Senhor, pode contar comigo. Eis-me aqui, Senhor. Você só vai dizer um eis-me aqui quando você ouvir a voz. Como que você ouve a voz? Através da glória do Senhor, né? Enquanto ele não ouviu a voz, ele não pode responder. Enquanto ele não ouviu a voz, ele não pode dizer: eis-me aqui. Giovanni, eu sou meio perdido no meu chamado, no propósito de Deus para você. Você precisa ter um tempo com a glória de Deus. Você precisa ter um tempo com a palavra de Deus. Uma hora você vai ouvir: a quem eu vou enviar? A quem eu enviarei? Quem vai fazer essa obra no meu lugar por mim? Daí você vai dizer: eu quero. É só o impacto da palavra que faz isso. É só o impacto da glória de Deus na palavra que faz você se mover e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que o Senhor tem para mim? Envia-me a mim. Onde o Senhor deseja me usar? Deus, aqui eu estou para fazer a tua vontade, para fazer a tua obra. Amém? Marcos 16 diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem enviarei? Quem há de ir por mim? Diz o Senhor. Isaías, ele foi impactado pelaquela palavra. Aquela era para ele. Mas para nós, meu irmão, para nós é essa aqui. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem está ouvindo? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem falou aquilo ali? Foi o nosso Senhor Jesus. Você conseguiu ouvir já? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então ouvi uma voz que dizia: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então eu disse: eis aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh glória, se isso impacta você, se isso chega a você, se você ouve essa voz, meu irmão, glorifique o nome do Senhor. Diga assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Irmão, quando nós estamos adorando, sabe, e o Espírito Santo começa a mover, é o Espírito Santo movendo. O Espírito Santo, Deus se movendo. Agora, quando Cristo, o Verbo, ele alcança você, quando o Verbo alcança você, o Espírito Santo, ele permite com que isso aconteça, ele faz com que esse processo aconteça. Quando a palavra alcança você, aí então você está sendo tocado pela glória de Deus. Amém?